Nós vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduki. Bom dia, Nabil. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo sempre dentro desse contexto aqui que a gente sempre observa, né? Nabil, você me escuta? Escuto, tá bom o som aí? Opa, tá sim, tá chegando aqui. Nabil, nós tivemos Tá. aprovação pela Câmara dos Deputados na semana passada de um projeto de lei que cria uma ajuda emergencial de 4 bilhões de reais para o transporte coletivo. A ideia ali é buscar algum equilíbrio econômico nos contratos que foram afetados pela pandemia. Qual que é a importância dessa injeção de recursos nesse cenário que nós temos hoje, Nabil? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que todo o setor de transporte coletivo passa por uma crise muito forte. É uma crise conjuntural, em função da redução do número de passageiros, mas é também uma crise estrutural, né? Porque o pagamento a receita das empresas de transporte coletivo, baseadas apenas na tarifa, ela, de certa forma, não está cobrindo o custo do serviço. E a gente sabe que o serviço hoje, transporte, principalmente os do ônibus, né, aqui no Brasil inteiro, em todas as cidades brasileiras, é dominado por uma máfia do transporte coletivo. O custo é extremamente alto e nós estamos aí com risco de uma quebradeira, porque esse setor, ele é um setor que não está muito preocupado com o serviço público, né? Está preocupado com o lucro, infelizmente, né? Então, esse ajuda emergencial, ela vai dar algum fôlego para essas empresas, mas o que foi aprovado no Congresso tem alguns pontos positivos, né? Que buscam exercer algum tipo de controle, né, sobre essas empresas, né, criando a obrigatoriedade delas terem mais transparência nos seus custos, a obrigatoriedade de não demitir trabalhadores durante a pandemia, de não aumentar a passagem, né, de criar uma série de condições mais favoráveis ao controle social e público né, dessas empresas e desse serviço. Além do mais, os municípios ou o estado que vão receber esse apoio, será mais ou menos 1 bilhão e 200 para os estados e 2 bilhões e 800 para os municípios, porque veja, o recurso não é repassado diretamente do governo federal para as empresas, né? Ele passa pelos municípios ou pelo estado. E dessa maneira, então, os estados e os municípios devem se comprometer a, revisar os contratos e, na revisão dos contratos, colocar uma série de elementos que possam garantir maior tecnologia, maior controle dos custos e também se comprometer a implantar determinadas medidas para aumentar a segurança no trânsito, apoiar a mobilidade ativa, ou seja, uma série de contrapartidas para receber esses 4 bilhões que o governo federal disponibilizou. Agora, o que eu queria dizer é que isso aqui não vai ser suficiente para que a gente possa ter para que esse sistema possa funcionar bem definitivamente. O que nós precisaríamos é uma medida mais definitiva de subsídio para o transporte coletivo por parte do governo federal, com contrapartidas realmente fortes e que fossem efetivas por parte do município. Principalmente dos municípios, né, porque os municípios aqui controlam a maior parte do sistema de ônibus, né? Os sistemas estaduais são os metrôs e os trens, que é uma outra situação. Nabil, como você fala dessa questão justamente que é estrutural da fonte de financiamento para o transporte público, em São Paulo parte do transporte é subsidiado, mas na maioria dos municípios, às vezes até por falta de capacidade financeira orçamentária, isso não ocorre. Qual seria uma solução possível então? De onde que poderia vir essa receita? Existe algum tipo de elaboração para que a gente possa saber de onde sairia o dinheiro via justamente União para fazer esse financiamento do transporte nas cidades? Olha, existem alguns estudos que já foram elaborados, inclusive durante o governo Haddad foi realizado um estudo pela GV a respeito desse assunto, né? Naquela época, quando havia toda uma série de restrições para aumentar o preço a tarifa, né? Inclusive em função das manifestações de 2013. E esse estudo mostrou que uma fonte possível seria
ou a municipalização da CID. A CID é aquela contribuição que é paga sobre o valor da gasolina, né? Então, a CID seria uma fonte possível, né? Poderia ser arrecadada pelo próprio governo federal ou pelos municípios, né? Uma alíquota sobre a gasolina, ela poderia gerar um fundo para o subsídio do transporte coletivo. E dessa forma também a gente poderia, dentro do próprio sistema de mobilidade, penalizar, vamos dizer assim, os carros que usam muito intensamente o sistema viário da cidade, né? Um carro transporta em média no Brasil, em média 1,4 passageiros, né? Então ele ocupa muito mais o sistema viário do que o ônibus, que transporta dezenas de passageiros num espaço relativamente por passageiro muito menor do que o carro. Então seria uma contribuição de quem usa o carro para poder pagar e subsidiar o transporte coletivo. Eu acho que seria o mecanismo mais simples de ser feito, porque de acordo com o uso do automóvel, quem usa mais, quem usa menos paga menos. É muito melhor do que fosse implantado, por exemplo, como algumas pessoas defendem, o pedágio urbano. Eu acho que ele é mais complexo de se cobrar e talvez não seja socialmente o mais adequado. Agora, Nabil, desde o início dos anos 80 ali que a gente tem um privilégio, digamos, né, em detrimento do transporte público, do transporte coletivo, pelo transporte em prol do transporte individual, as pessoas passando a ter, na verdade, ao invés de se mobilizarem para ter um transporte público melhor, e partirem ali para tentar comprar o seu carro, para garantir aí o seu transporte individual. A gente vê aqui, por exemplo, uma pesquisa da nossa São Paulo, que nesse cenário que a gente tem hoje de pandemia, no pós-pandemia, 30% das pessoas pretendem usar menos ônibus. Isso em São Paulo, né? E 27% querem diminuir o uso de trem e metrô. A gente sabe também que muitas empresas devem passar a adotar o home office como prática, mesmo depois da pandemia, e que esses empregos ali estão relacionados mais à classe média, que é justamente quem tem, em geral, maior capacidade de pressão e de mobilização. Essa desmobilização em relação ao transporte público, que já vem ali desde o início dos anos 80, preocupa no sentido de justamente buscar garantir maior qualidade, maior conforto, maior inclusive previsibilidade e segurança para as pessoas no uso do transporte no dia a dia? Sem dúvida, né? Na verdade, quando eu digo numa crise estrutural do sistema de transporte coletivo, está ligada também a isso, né? Por quê? Porque para o sistema funcionar adequadamente, ele precisa ter um certo número de passageiros. Ele não pode nem ser lotado demais, porque isso vai levar a uma perda de qualidade do serviço, mas também ele não pode ser exageradamente vazio, né? Porque você precisa ter uma regularidade no serviço, ou seja, você precisa ter o sistema de transporte coletivo, ele tem que funcionar, você tem que chegar no ponto, tem que ter o ônibus em 10 minutos no máximo, né? É claro, depende um pouco da cidade, das condições, mas você precisa ter uma certa densidade de uso. Se você não tiver a densidade de uso, ele vai ficando cada vez mais deficitário, que é um pouco o que está acontecendo, inclusive além desses fatores que você levantou, que já são mais ligados à pandemia, nós temos também os aplicativos, né? Os aplicativos, eles acabam estimulando o uso do carro, né? Quer dizer, não é o carro próprio, né? O carro compartilhado, mas é o uso do carro. Também ele ocupa espaço no viário da cidade. Então, nós temos aí um problema, que é um problema cada vez mais acentuado, de perda de receita. E aí, com a pandemia, isso se agravou, o que até justifica esse apoio emergencial, mas como já foi explicitado aí pelas próprias companhias, esse valor é insuficiente frente à perda que houve no sistema como um todo. E vai continuar, pelo menos enquanto a gente tiver a pandemia, as pessoas vão ter grandes restrições de usar. Só aquelas pessoas que precisam usar, vão usar. Então, uma tendência que estava começando a acontecer de se migrar do automóvel para o transporte coletivo, ela deve ser interrompida em função dessa situação que nós estamos vivendo agora na pandemia. Muita gente está preferindo sair de carro mesmo, e com isso o trânsito vai ficar pior, vai cair a receita do transporte, e se desestrutura um sistema organizado de transporte coletivo, nós poderemos ter uma situação extremamente grave, que é a destruturação de um sistema organizado. E aí a gente já vai ter as vans, vai ter aquele sistema precário que já existiu durante um certo tempo nas nossas cidades, sem regularidade, sem conforto, né, sem segurança também no sistema.
Ou seja, isso deve causar, na verdade, um impacto na estrutura viária das cidades, ainda mais em cidades grandes como São Paulo, né, que já estão ali perto, quase em determinados horários ali, do esgotamento do sistema. O que teria que ser feito, Nabil, além da melhora da qualidade do transporte público? Haveria também que São Paulo, por exemplo, retomar um plano de implantação e expansão de ciclovias na cidade? Não, sem dúvida, né? Nós temos que estimular a mobilidade ativa para melhorar a mobilidade, inclusive complementar ao sistema de transporte coletivo e talvez priorizar no sistema de transporte coletivo os eixos estruturais, os corredores de ônibus, que eles têm transportam mais passageiros e a um custo, portanto, por passageiro mais baixo, e você tem um sistema de alimentação que pode ser feito, inclusive, por bicicletas, pode ser feito também por sistemas de mais baixa capacidade que tem um custo mais baixo. Então, isso é uma política que já está prevista no plano diretor, já está prevista no plano de mobilidade, isso tem que ir para frente, mas veja, passou 4 anos dessa atual administração e não houve prioridade para se implantar corredores de ônibus, e mesmo as ciclovias, agora há uma reabilitação das ciclovias implantadas no governo Haddad, mas muito pouco novas ciclovias, né? Enquanto o governo Haddad nós tivemos aí um número de quase 400 quilômetros de ciclovia, mesmo agora no final da gestão, está se falando em implantar alguma coisa como 80, 90 quilômetros novos de ciclovias. Então, realmente estamos avançando pouco em relação a isso. Tá certo, Nabil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, agradeço o convite, estamos sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduki. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.